sociedade atual nos condiciona a uma batalha incessante pela perfeição unilateral. Somos ensinados a ser sempre positivos, sempre bem-sucedidos e a repudiar qualquer traço de fraqueza ou negatividade. Essa mentalidade de tudo ou nada nos exaure. Buscamos a felicidade eliminando a tristeza, o sucesso extirpando o fracasso. Essa repressão constante gera ansiedade crônica e o medo paralisante de sermos descobertos como imperfeitos. O custo de tentar ser só a luz é a negação da nossa humanidade. Esta sessão prepara o palco para a necessidade de um novo caminho: a unidade. Nossa experiência de vida é inerentemente dual: alegria e dor, nascimento e morte, luz e escuridão. O erro contemporâneo está em tentar separar o que a própria natureza integra. Ao rejeitar o lado sombrio, nós o tornamos inconsciente, mas ele não desaparece. Ele opera nos bastidores, sabotando nossos esforços e minando nossa autenticidade. A tentativa de viver apenas no positivo é uma fuga da realidade, completa e complexa da existência. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer que a sombra carrega informações cruciais sobre o que nos falta e o que precisamos integrar para crescer. O Evangelho de Filipe, um texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi, propõe uma visão radicalmente diferente. Em vez de pregar a vitória da luz sobre as trevas, ele fala sobre a dissolução. O texto é um manual alquímico da alma, ensinando que a separação é apenas uma ilusão temporária. Ele nos convida a transcender a luta moralista entre o bem e o mal, o certo e o errado, através da consciência. É um convite a parar de lutar contra a própria natureza e a abraçar a totalidade. Esta é a porta de entrada para o conceito de a luz no vaso. O texto-chave afirma: luz e trevas, vida e morte. Cada um deles está separado do outro. Mas o que é luz dissolve-se no vaso da unidade. O vaso não é a luz nem as trevas, ele é o recipiente, a consciência desperta que contém todas as experiências. A função do vaso é receber, não julgar ou rejeitar. Quando a experiência é acolhida na consciência, o vaso, ela perde o poder de polarizar e se dissolve, transformando-se em sabedoria pura. Essa dissolução é o passo crucial para a paz interior sustentável. A busca moderna pela vibração alta e a repressão de qualquer sentimento considerado negativo é o oposto da sabedoria do vaso. O vaso da unidade ensina que a energia da raiva, quando reprimida, se torna ressentimento e doença. Mas quando acolhida e integrada, ela se transforma em paixão, em ação assertiva e em limites saudáveis. O positivismo tóxico fragmenta a alma, o vaso de Filipe a torna inteira. A luz se dissolve no vaso porque só na aceitação plena é que a sombra se revela como uma parte essencial da nossa força. Esta seção detalha o que realmente significa dissolver os opostos na consciência usando uma lente alquímica. A alquimia hermética, contemporânea dos gnósticos, utiliza o princípio de dissolver e coagular, solve e coágula. Dissolver significa quebrar a estrutura rígida da percepção e das crenças, o medo, o ódio, o trauma que nos mantém presos à dualidade. Coagular é reconstruir essa matéria-prima emocional em uma forma superior e mais pura, a unidade, a pedra filosofal interior. A luz no vaso é a perfeita aplicação disso. A luz, a consciência, dissolve a rigidez da sombra, trevas, para que uma nova forma de ser possa surgir, livre da tirania do ou isso ou aquilo. Para o gnóstico, o fogo interior é o pneuma, o espírito ou a consciência pura. Este fogo é o que realiza a dissolução. Não é um fogo de julgamento, mas um fogo de entendimento. Quando trazemos uma emoção ou um defeito à plena luz da consciência, o fogo interior, ele se dissolve. A vergonha do fracasso, por exemplo, não é vencida pela repetição de frases positivas, mas sim pela observação silenciosa da dor. Essa observação sem identidade é a luz que entra no vaso e transforma a emoção bruta em informação neutra.
A repressão é a tentativa de enterrar o lado esquerdo, o mal, no subsolo psíquico. A integração é a atitude de recebê-lo à mesa. A dualidade persiste enquanto houver resistência. O vaso ensina que a energia vital gasta tentando manter o mal trancado é a mesma energia que nos exaure e causa a pobreza existencial. A energia que era medo, uma vez dissolvida no vaso, torna-se cautela estratégica. O que era sabotagem se torna um reconhecimento dos limites e um sinal para o descanso. É a reorientação da força interior. Não há rubedo sem o nigredo, a negritude e a putrefação. A noite escura da alma é a fase em que a dualidade atinge seu ápice e a personalidade se quebra. É o momento em que o vaso é forçado a confrontar o que foi rejeitado por mais tempo. Segundo Filipe, é a imersão nas trevas que permite que a luz se manifeste em sua totalidade. Pois a luz só tem significado contra o pano de fundo das trevas. O vídeo deve encorajar o público a ver as crises como um portal de dissolução e não como um castigo. Ao dissolver os opostos, não chegamos a um estado onde só existe o bem. Chegamos a um estado que é além de bem e mal. Esta é a unidade. A unidade não é a média dos opostos, mas o espaço de onde os opostos emanam. É a paz de espírito que resulta de saber que você é completo, não apesar, mas por causa de suas falhas e virtudes. É a totalidade do ser. O desafio é manter-se centrado no vaso, no ponto neutro de observação, permitindo que a vida se manifeste em sua polaridade natural, sem se identificar com nenhum dos lados. O maior medo que paralisa projetos é o medo de falhar. O vaso da unidade resolve isso, transformando o fracasso, o oposto do sucesso, em feedback e experiência. O verdadeiro sucesso, o ouro, é uma liga que contém o cobre e o estanho do fracasso. Se você tenta construir algo sem aceitar a possibilidade de falha, sua estrutura é frágil. Integrar o fracasso significa antecipá-lo, aprender com ele e usá-lo como dado, e não como identidade. O sucesso sustentável é o fruto da dissolução do medo do oposto. Relacionamentos são a manifestação mais intensa da dualidade. O conflito surge quando tentamos anular a diferença do outro. O vaso nos ensina a amar o outro não apesar dos seus defeitos, as trevas, mas como um espelho de nossas próprias trevas não integradas. O parceiro que nos irrita é um sinal de que algo em nós precisa de dissolução. A integração é a capacidade de acolher a perspectiva oposta sem precisar concordar com ela, reconhecendo que a união, unidade, é a soma das diferenças e não a eliminação de uma delas. A procrastinação é a polaridade entre o desejo de realizar, luz, e o medo de começar, sombra. A dissolução entra aqui como reconhecimento de que a inércia não é preguiça, mas frequentemente uma forma de perfeccionismo disfarçado de medo. Ao aceitar que o primeiro passo será imperfeito, integrando o mal feito, o vaso permite que a energia flua. A unidade reside em agir apesar da imperfeição e não em esperar a inspiração perfeita para agir. A aceitação do oposto libera a força motriz necessária para a realização. Muitos se cansam de tentar ser a pessoa boa o tempo todo, sentindo-se esmagados pela responsabilidade moral. O vaso oferece o alívio. Ele ensina que a moralidade não é um código externo, mas a expressão natural de um ser integrado. Quando o mal, os impulsos egoístas, a raiva, é compreendido e direcionado, ele se torna uma força protetora. O vaso não te torna um santo, ele te torna um humano completo, capaz de gentileza e de assertividade feroz. A verdadeira ética surge da totalidade e não da repressão. A ferramenta prática definitiva para aplicar o vaso
é o cultivo do observador neutro. Esta é a consciência, luz, que não se identifica com os eventos, luz ou trevas. Quando a raiva surgir, o observador diz, há raiva. Ele não diz, eu sou o raivoso. Essa separação sutil entre a emoção e a identidade é a dissolução em ação. Ao observar a emoção, você a recebe no vaso e ela perde a sua força reativa. Isso é o oposto de reagir, é agir com base na totalidade e na calma, mesmo em meio ao caos. Esta sessão explora o que é ganho, a energia liberada e a manifestação da autenticidade quando a dualidade cede lugar à unidade. A luta constante contra os nossos próprios opostos é o maior dreno de energia vital. A repressão do lado sombrio exige um esforço psíquico monumental para mantê-lo trancado. Quando a luz é permitida a dissolver a treva no vaso, toda essa energia é liberada e fica disponível para a criação, o trabalho e o propósito. É como desligar um vírus rodando em segundo plano no seu sistema operacional mental. A unidade, em essência, é o maior ato de self-care e de eficiência energética que você pode realizar. Um ser que integra a dualidade, o vaso, não precisa mais usar máscaras sociais. A autenticidade é o resultado direto da unidade. Não há mais a necessidade de fingir ser forte quando se está fraco, ou de ser feliz quando se está triste. O vaso pode se mostrar em sua totalidade, com seus lados brilhantes e sombrios, sem medo de julgamento externo, pois o julgamento interno foi dissolvido. Essa liberdade radical é a força magnética que atrai oportunidades, relacionamentos verdadeiros e o propósito alinhado à alma. A dualidade cria aversão à mudança, pois a mudança implica deixar um estado, o familiar, e mover-se para o oposto, o desconhecido. O vaso, por conter ambos, é inerentemente adaptável. Ele vê a mudança não como uma ameaça à sua identidade, mas como um movimento natural do ritmo da vida, o princípio hermético. A unidade concede a paz para transitar entre estados, trabalho, descanso, sucesso, revisão, sem crises de identidade. O medo do oposto se dissolve e é substituído pela curiosidade e pela fluidez. A maior sabedoria, a gnose, está em aceitar a contradição. A vida é contraditória. A semente precisa morrer para nascer. A dor precede o crescimento. A pessoa no vaso compreende que uma verdade não anula a outra. Você pode ser forte e vulnerável. Você pode ser feliz e reconhecer a dor do mundo. Essa capacidade de manter dois pensamentos ou sentimentos opostos simultaneamente, a mente paradoxal, é a marca da alta inteligência emocional e espiritual que o Evangelho de Filipe oferece como a iluminação. O amor, na unidade, transcende o apego e a atração superficial, o amor polarizado. Quando o vaso dissolve o julgamento de si mesmo, a luta entre bem e mal interiores, o julgamento dos outros desaparece. O amor se expande porque ele não precisa mais que o outro seja a luz para ser aceito. Ele acolhe o outro em sua totalidade, trevas inclusas. Essa aceitação incondicional é a forma mais pura de agape, amor divino, e o ápice da jornada gnóstica de integração da dualidade. Em resumo, o Evangelho de Filipe nos deixou a gnose de que a felicidade e a paz não são conquistas, mas um estado de ser. Este estado é alcançado quando você para de lutar contra a sua própria natureza dual. A luz dissolve-se no vaso da unidade
quando você traz a sua consciência pura à luz para acolher e compreender a sua experiência de vida completa, as trevas e as contradições. Lembre-se, você não é a luz ou as trevas. Você é o vaso que as contém, as integra e as transcende. Como incorporar o vaso no seu dia a dia? Sugira uma prática simples. Ao sentir raiva, medo ou inveja, os opostos, pare e pergunte: qual é a luz, a informação, a necessidade que esta treva está tentando me mostrar? Traga a emoção para a luz da consciência, o vaso, e observe-a sem julgamento. Não tente mudar a emoção, apenas acolha a energia que ela contém. Esta é a dissolução em tempo real, transformando o veneno em remédio e o caos em sabedoria imediata. O seu canal, Fogo Interior, é a metáfora perfeita para este processo. O fogo, na alquimia, é o agente transformador que funde metais diferentes em uma nova liga. O seu fogo interior é a força da vontade e da consciência que funde a sua sombra e a sua luz em um ser único. Não deixe que a busca incessante por perfeição apague essa chama. Use-a para dissolver a ilusão da separação e construir a totalidade da sua alma. Somente o que é integrado pode brilhar com autenticidade. Qual dualidade, qual oposto rejeitado você finalmente está pronto para acolher no seu vaso hoje? Qual é o fracasso que você transformará em aprendizado? Qual é a raiva que você usará como combustível para a sua causa? Compartilhe nos comentários. O caminho da gnose é prático. O vaso precisa ser usado. Junte-se à comunidade do Fogo Interior. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos a jornada de trazer a sabedoria dos textos antigos para a solução da vida moderna. No próximo vídeo, daremos um passo além na alquimia, explorando o princípio de Hermes Trismegisto: o que está embaixo é como o que está em cima. Vamos descobrir como o seu estado mental, o que está em cima, está criando a sua realidade externa, o que está embaixo. E como usar o princípio da correspondência para manifestar a vida que você deseja, começando pela transformação da sua mente. Não perca a próxima etapa da sua grande obra. Você enfrentou a sua sombra hoje? E isso é o verdadeiro primeiro passo para a liberdade estoica. Se este vídeo acendeu o seu fogo interno e te fez questionar a positividade superficial, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada semana, vamos desvendar mais textos antigos que a autoajuda ignora. E agora, responda: qual é o seu maior medo que você usará amanhã como meditação negativa? Compartilhe nos comentários. Sua vulnerabilidade inspira a comunidade.